Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Começa no Rio a primeira grande reunião do G20. É a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência do grupo que reúne as maiores economias do mundo. Os temporais de verão fazem mais uma vítima. Uma mulher morre depois de ser arrastada pela enxurrada em Aparecida, no interior de São Paulo. Um levantamento revela que mais de 40 mil pessoas esperam por cirurgia na rede pública do Distrito Federal e o tempo de espera passa dos 400 dias. E ainda as comemorações em São Paulo dos 150 anos da imigração italiana no país. Quarta-feira, dia 21 de fevereiro, agora no Brasil TV. Começou hoje no Rio o encontro dos chefes da diplomacia do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. É a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência rotativa do fórum. O esquema de segurança para o G20 já está montado. Homens do Exército, da Marinha, das polícias, Guarda Municipal e agentes de trânsito fazem parte da operação no Rio de Janeiro. Ruas de Copacabana e Botafogo, bairros da Zona Sul, estão interditadas e o estacionamento em algumas vias proibido. O trânsito sofreu alterações a pedido das forças de segurança por conta do deslocamento de diversas comitivas. Hoje cedo, policiais federais fizeram uma varredura na Marina da Glória, onde os chefes da diplomacia das maiores economias do mundo se encontram. A primeira reunião ministerial do G20 este ano, sob a presidência do Brasil. É uma das mais importantes agendas da diplomacia global. Este é o principal encontro antes da cúpula de chefes de Estado, marcada para novembro, também aqui no Rio. A reunião de chanceleres acontece em um momento de instabilidade geopolítica, com crises em diversas regiões do mundo. Entre os temas mais urgentes a serem discutidos aqui estão a situação no Oriente Médio e a ofensiva russa na Ucrânia. Essa é a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência do G20. O Fórum de Cooperação Econômica Internacional reúne 19 países, além de 2 blocos econômicos, a União Europeia e a União Africana. Os temas que o Brasil pretende avançar são o combate às desigualdades, fome e pobreza, as mudanças climáticas e a reforma das instituições de governança global, incluindo a ONU, que, segundo o presidente Lula declarou, não tem força suficiente para evitar as guerras. A ampliação dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, criado depois da Segunda Guerra Mundial, é defendida por Lula há anos. O Planalto considera a presidência do G20 como estratégica para projetar o Brasil como uma liderança no sul global. O embaixador Maurício Lírio é o Sherpa do G20, quem coordena a maior parte do trabalho. Há um déficit de governança para enfrentar os desafios atuais. Desafios de vários tipos, não só desafios globais, como a questão da mudança do clima, mas o desafio básico de preservação da paz no sistema internacional. Então, esse tema, o tema da reforma da governança global, será o tema principal da sessão do dia 22 entre os chanceleres. Então, é também a ideia do Brasil de que reforma da governança global implica maior representatividade, maior inclusão dos países. A cobertura completa do encontro dos chefes da diplomacia do G20 você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. O prefeito de Nossa Senhora do Livramento, na região metropolitana de Cuiabá, e mais 3 secretários são alvos de uma operação do Ministério Público. O GAECO, com o apoio da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira contra o prefeito e 3 secretários da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, município que fica a cerca de 40 quilômetros de Cuiabá. Os alvos da investigação são o prefeito Silmar de Souza Gonçalves e os secretários de Obras, Paulo Roberto Figueiredo, e de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Ayrton Conceição de Arruda. Os 2 foram presos na manhã de hoje por porte ilegal de arma de fogo. Também é investigado o secretário da pasta de Finanças, Otarci Nunes da Rosa. A investigação do Ministério Público corre em segredo de justiça e apura um suposto esquema de desvio e uso irregular de bens públicos, além de irregularidades na execução de contratos do município. As buscas foram realizadas nas casas dos investigados, na Secretaria de Obras e Agricultura e na Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento.
foram apreendidos celulares, computadores e documentos públicos. Em nota, a Prefeitura informou que todos os materiais solicitados foram colocados à disposição dos agentes públicos e que o município também está à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Em Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo, choveu ontem o equivalente a quase 1/3 da média histórica do mês em menos de meia hora. Uma mulher morreu e uma criança foi resgatada depois de terem sido arrastadas pela enxurrada. Olá, aqui em Aparecida, no interior de São Paulo, uma mulher de 51 anos e o neto dela, de 11 anos, foram arrastados pela enxurrada. Essa mulher, de 51 anos, não resistiu depois de ter uma parada cardiorrespiratória quando foi socorrida. Segundo a Defesa Civil, choveu 63 milímetros em um período de 25 minutos aqui em Aparecida, o que é equivalente a 30% da média histórica para o mês de fevereiro. Além dessa morte que foi registrada na cidade, a Defesa Civil atendeu outros 14 chamados e diversos pontos de alagamento se formaram na cidade. Choveu forte também em São Sebastião, no litoral norte. O bairro mais atingido foi Juqueí, com acumulado de chuva de 74 milímetros, o que é considerado um grande volume pela Defesa Civil. Na Barra do Saí, o acumulado de chuva foi de 54 milímetros, acima dos 45 milímetros considerados seguros pela Defesa Civil. Por isso, a sirene de alerta aos moradores foi tocada novamente na cidade. Segundo a Defesa Civil, uma família chegou a procurar abrigo em uma escola, mas nesse momento não há desabrigados ou desalojados e ninguém se machucou durante essa chuva. De volta ao estúdio. O estado do Rio anunciou hoje que vai decretar epidemia de dengue por causa do aumento de casos. Na última semana, os números da doença ficaram 20 vezes acima do esperado. Olá, com os números da dengue com tendência de crescimento, o governador do Rio, Cláudio Castro, decidiu decretar epidemia no estado. Já são 308 casos por 100 mil habitantes, o que, segundo o governador, justifica o estado de epidemia. A notícia foi divulgada hoje durante coletiva de imprensa. O decreto deve ser publicado até amanhã no Diário Oficial. Desde o início do ano, 49 mil casos já foram notificados. De acordo com o governador Cláudio Castro, do PL, com o decreto de epidemia, o estado vai conseguir dar uma resposta mais rápida aos municípios que estão precisando de ajuda. A compra de insumos, por exemplo, fica mais ágil. Lembrando que a capital já tinha decretado epidemia no início do mês por causa do recorde de internações. A previsão dos técnicos do governo do estado é de que os casos devem continuar aumentando entre as próximas 6 a 10 semanas, totalizando 150 mil casos até o fim desse período. O governador criou um centro de operações de emergência de combate à doença e disse que deve se reunir na quinta-feira que vem com os prefeitos dos 92 municípios do estado para traçar outras estratégias para combater a epidemia. O governo disse que ampliou as salas de hidratação em 11 UPAs do estado e em 11 unidades de outros municípios. E a Secretaria de Estado de Saúde informou que o primeiro lote da vacina contra a dengue chega amanhã aqui no Rio. Serão 232 mil doses que, por definição do Ministério da Saúde, vão para as cidades da Baixada e aqui para a capital. Natália Castro para o Brasil TV. Quase 870 mil pacientes esperam por um exame ou por uma consulta na rede pública do Distrito Federal. Outros 40 mil aguardam uma cirurgia. São pessoas como a dona Maria Regina, de Ceilândia, que correu o risco de perder um pé por causa da demora para conseguir uma cirurgia. O sentimento da Eliane agora é de alívio. Depois que a irmã dela, a Maria Regina, machucou o pé em um acidente doméstico, o dedo necrosou e a espera por cirurgia no Hospital Regional de Ceilândia durou quase um mês. A professora conta que a busca por atendimento começou no dia 22 de janeiro. Passou por consulta numa UBS. E no hospital, ela foi informada que o dedo da irmã precisaria ser amputado. Fez o exame e realmente foi constatado que iria ter que amputar, né? E aí, desde essa notícia, desse diagnóstico, ela foi transferida para a enfermagem, né? Para a enfermaria, que eles falam. E aí começou a saga, né? Todos os dias prometia a cirurgia. Quantas vezes a cirurgia foi desmarcada? Então, ela foi marcada e desmarcada 6 vezes.
Até a cirurgia, realizada ontem, havia a possibilidade de a necrose ter avançado e ser necessária a amputação de todo o pé. Mas, por sorte, o procedimento correu bem. Ela fez a retirada de um dedo e a gente ficou muito mais aliviado, porque a gente estava com muito medo de ser mesmo até o pé, né? Correu esse risco mesmo por a demora, mas ainda bem, né, que foi só esse dedo mesmo. No caso do Odailton, a espera é ainda mais longa. Ele aguarda há 1 ano por uma cirurgia ortopédica. Depois de sofrer um acidente em casa, em março do ano passado, ele até fez uma cirurgia. Mas o problema não foi resolvido e, desde então, ele tenta marcar um novo procedimento. Desceu o meu braço aqui, ó, travou tudo, ó. Estou deficiente do braço, minha mão não fecha mais, está tudo complicado. Ó. O meu braço aqui, fiz 2 cirurgias, está do mesmo jeito, ó. Dói noite e dia. Minha perna não anda, o osso está todo quebrado. Então nós estamos esperando essa cirurgia ortopédica para poder consertar. Casos de pacientes como o Odailton ou a Maria Regina são frequentes aqui no Distrito Federal. Atualmente, a espera por uma consulta ou exame na rede pública tem mais de 868 mil pessoas na fila. Os números estão no Mapa Social da Saúde, um portal do Ministério Público do DF, com base em informações da Secretaria de Saúde. Outro dado alarmante é o tempo médio de espera, que é calculado em 567 dias, mais de 1 ano e meio, em relação a procedimentos eletivos. Aqueles que teoricamente não são urgentes, a fila de espera tem quase 40 mil pessoas. E o tempo de espera pela cirurgia é de 494 dias. Mas isso não quer dizer que esses pacientes possam aguardar períodos muito prolongados para a realização do seu procedimento, pois isso acarretaria em perda da confiabilidade dos exames pré-operatórios e, o que é mais grave do que isso, pode haver evolução da doença, sendo que o cirurgião, no momento da cirurgia, pode se encontrar com uma realidade diferente do que ele tinha se proposto a fazer, acarretando assim risco e certamente um pior resultado cirúrgico. O presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura do DF, deputado Gabriel Magno, diz que acompanha esse problema da fila de espera por exames e cirurgias no DF e afirma que a falta de profissionais na saúde pública é o principal motivo para essa longa espera. Já fizemos várias representações ao Tribunal de Contas, também acionamos o Ministério Público do Distrito Federal e levamos essas demandas rotineiramente, tanto ao Conselho de Saúde como para a própria secretária, para tratar dessas demandas e pensar em soluções também imediatas e de médio prazo. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que existe um edital de credenciamento na rede particular para cirurgias eletivas de oftalmologia, proctologia, cabeça e pescoço, urologia e vascular. A pasta declarou que ainda tem nomeado anestesistas e cirurgiões, ampliando a carga horária e também remanejando profissionais. Os pacientes que aguardam consultas, exames ou cirurgias devem procurar a unidade básica de saúde de referência. 12 passageiros ficaram feridos depois que um ônibus bateu no muro de uma casa hoje de manhã em Belo Horizonte. Uma mulher está em estado grave. Ela sofreu fraturas na face. O ônibus descia uma ladeira quando o motorista perdeu o controle e bateu no muro de uma casa em construção. Entre os feridos estão um bebê de 6 meses e 2 crianças de 4 e 9 anos. A suspeita é de que o ônibus tenha derrapado na pista e o motorista perdeu a direção. Os pneus do coletivo estão em péssimo estado de conservação. A Defesa Civil vai avaliar se a estrutura do imóvel chegou a ser abalada. Foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande um dos chefes do tráfico internacional de drogas. Ele foi preso na região de fronteira com o Paraguai. Antônio Joaquim Mota, conhecido como Tonho, foi preso durante uma operação da Polícia Federal em Ponta Porã. Ele já está no Presídio Federal de Campo Grande, para onde foi transferido. O suspeito vai responder por tráfico internacional de drogas, posse e tráfico de arma de fogo e organização criminosa. De acordo com fontes ligadas à operação, o suspeito é um dos principais elos de uma organização criminosa responsável por controlar o tráfico internacional de drogas entre Brasil e Paraguai.
Tonho é pai de Antônio Joaquim Mota, o Dom. Os dois têm o mesmo nome. O filho do suspeito fugiu de helicóptero um dia antes da Polícia Federal deflagrar a operação que iria prendê-lo em julho do ano passado. Dom continua foragido por tráfico internacional de drogas. Tonho foi transferido de helicóptero de Ponta Porã para Campo Grande. Rônia Cruz para o Brasil TV. A fuga de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró completa hoje uma semana. A Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais decidiu afastar 4 diretores da penitenciária. A medida foi tomada por razões administrativas que indicariam falhas na gestão da segurança do presídio. Oi, Marcele. As buscas completam uma semana hoje. O número de agentes que participam da procura pelos foragidos Davidson Nascimento e Rogério Mendonça deve chegar a 600 nas próximas horas. É que está prevista a chegada de um comboio com 100 agentes, 22 viaturas e um ônibus da Força Nacional nesta quinta-feira a Mossoró. A tropa ficará alojada na UFERSA, a Universidade Federal Rural do Semiárido. Aqui no Presídio Federal de Mossoró, após uma vistoria realizada pelo secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, a direção do sistema penitenciário adotou providências para todos os 5 presídios federais no país. Entre as providências, a revista diária em todas as celas, pátios de sol e parlatórios, rondas externas, colocação de refletores em pontos estratégicos e a substituição das câmeras de videomonitoramento. Dentro das celas, a providência é reforçar a estrutura das luminárias. A Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais determinou o afastamento de 3 novos diretores. Eles eram responsáveis pelas divisões administrativa, de segurança e de inteligência do presídio. O diretor-geral já havia sido substituído logo após a fuga por um interventor. Marcele, é com você. O Senado aprovou ontem à noite, por ampla maioria, o fim do saidão de presos em feriados e datas comemorativas. O texto agora segue para votação na Câmara dos Deputados. A seguir, peritos analisam os destroços do helicóptero que caiu ontem à tarde na Grande São Paulo. Não saia daí. Brasil TV de volta com as informações da investigação da queda de um helicóptero ontem à tarde na região metropolitana de São Paulo, com 7 pessoas dentro. Todas sobreviveram por causa do socorro rápido das pessoas que viram o acidente. Esses vídeos foram feitos durante o resgate. Quando as pessoas chegaram para ajudar, encontraram o helicóptero em chamas e uma criança do lado de fora da aeronave chorando. Pega o extintor, calma! O helicóptero caiu num local de mata em cima de um córrego, mas bem ao lado de residências, comércios e de um supermercado em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Essa imagem de circuito de segurança mostra a aeronave já em queda. O relógio está 1 hora adiantado. O Fabrício é bombeiro civil do supermercado. Ele e o Adriano, dono do estabelecimento, correram para ajudar. Saí correndo e gritando pro pessoal, pega os extintores. Aí quando eu cheguei aqui na metade da rua, eu dei uma parada para poder analisar o local, ver se não tinha nenhum fio arrebentado, né? Por causa da minha própria segurança também. Uma corrente de pessoas se formou para apagar o incêndio. Dos 7 ocupantes do helicóptero, 2 ainda estavam presos nas ferragens, aguardando a chegada do corpo de bombeiros. Os funcionários do supermercado ainda usaram pallets, primeiro como ponte para passar pelo córrego, depois como macas para retirar as vítimas. Mais uma vítima. Graças a Deus está com vida. Esses aqui são os extintores usados para apagar as chamas logo depois da queda do helicóptero. Foi fundamental no socorro às vítimas a agilidade dos funcionários do mercado que foram buscar os extintores. Ao todo, são 15. E estão todos vazios. A gente sempre agradece ter fiscalização e tal, porque se não fosse eles, talvez a gente não teria os extintores, ou se tivesse estaria vencido e não iria funcionar. Então, assim, é super importante essa questão aí de extintores no estabelecimento. Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, passaram amanhã no local do acidente. Uma empresa de manutenção de helicópteros e parentes de uma vítima também estiveram no local. Ninguém quis gravar entrevista.
A aeronave, fabricada em 2013, pertence à empresa Vortex Holding SA. Não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Poderia viajar com 6 pessoas, incluindo um tripulante, mas estava com 7. O piloto, mais 2 homens, 2 mulheres e 2 crianças. Uma das passageiras teve uma parada cardíaca, mas foi reanimada. Roberto Peterca atuou no CENIPA por 15 anos e hoje trabalha como perito em acidentes aeronáuticos. Ele avalia que o número de passageiros acima da capacidade é uma indisciplina, mas não a causa do acidente, porque o peso das 2 crianças equivale ao de um adulto. Para ele, no acidente de ontem, a aeronave apresentou algum problema mecânico e o piloto tentou fazer um pouso de emergência. Nesses casos, pilotos de helicóptero são orientados a procurar terrenos vazios. Diante de uma emergência, você tem pouquíssimos segundos para decidir. Então, a recomendação é que ele vá para uma área desabitada. Dentro do possível que ele atinja essa área desabitada, não coloque em risco ele, os passageiros, o próprio helicóptero e pessoas no solo. Os representantes da empresa Vortex Holding, dona do helicóptero, não quiseram falar com a nossa equipe no local do acidente. Também não atenderam às nossas ligações nem responderam aos nossos e-mails. Não há informações sobre de onde saiu nem para onde ia o helicóptero e se estava fazendo táxi aéreo ou não. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal. O piloto está internado no Hospital das Clínicas, que disse não ter autorização para divulgar o estado de saúde dele. Há 150 anos, os italianos desembarcavam no Brasil, em São Paulo, e trouxeram na bagagem um novo jeito de cultivar a terra, de nos fazer pensar, de construir. O primeiro arranha-céu da capital paulista foi erguido por um italiano, o edifício Martinelli. E, claro, trouxeram muito sotaque, massa, sabor e tempero. Em terra paulistana, o que não falta é Itália. E para onde a gente olha, os imigrantes marcaram a cidade com paixão e tradição. No coração da capital, por mãos italianas, eles fizeram nascer o monumento, Marco da Paz, feito em 1925, que retrata a fundação e os primeiros tempos da Vila de São Paulo. É a maior cidade do país, representada por uma mulher. Com a tocha nas mãos, ela coroa os paulistanos com conhecimento, glória com os louros e trabalho com a foice. Foi isso que eles vieram fazer em São Paulo, trabalhar. 13 anos após a chegada dos primeiros italianos no Brasil, eles vêm para São Paulo. O ano era 1887. Incentivados pelo governo brasileiro, que pagava as passagens, eles vinham para cá em busca de trabalho, nas lavouras, para melhorar a situação de vida. E o Brasil também dava uma hospedagem para eles. Essa daqui. Na época era a Hospedaria do Brás, hoje é o Museu da Imigração. E aqui os italianos passaram dias e noites, dormiam nessas camas de beliche. Aliás, tinham tantos italianos passando por aqui naquela época que o número, durante um ano, chegava a ser maior do que a população da cidade de São Paulo. São Paulo, no primeiro censo da história do país, em 1872, tinha por volta de 30 mil habitantes. Na última década do século XIX, passam aqui pela hospedaria 90 mil italianos no ano, 70 mil em outro ano, ou seja, eles chegam em grande número, né, trazem nas suas bagagens não só novos objetos, né, novas formas de construir, enfim, né, são os italianos, esse grande primeiro grupo que chega a São Paulo e muda radicalmente a história da cidade. Os desenhos e as belezas de concreto, erguidos por italianos aqui, esculpiram uma parte preciosa da arquitetura da capital. Foi no escritório de Ramos de Azevedo, no centro, que um grupo de italianos, em 1924, criou um legado mais paulista impossível. O nosso primeiro arranha-céu, o edifício Martinelli. A obra magistral é do italiano Comendador Martinelli. Para provar que esse edifício pararia em pé, o comendador construiu a sua própria casa no topo do prédio. O talento italiano está por toda parte. O MASP e o Museu de Arte da italiana Lina Bobardi, arquiteta. O Templo das Artes, o Teatro Municipal, construído com a ajuda de Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. O Monumento à Independência no Ipiranga,
o Obelisco no Ibirapuera e, claro, Paróquia Nossa Senhora Quiropita, na Bela Vista. Quanta Itália em São Paulo, quanta Itália na gente, no sotaque do paulistano. Se dizia que no bairro do Brás se falava praticamente só italiano e que se a população de São Paulo hasteasse as bandeiras dos seus países de origem nas suas casas, um viajante poderia achar que estava em Roma e não na América do Sul e não em São Paulo. Tamanha era a população italiana na cidade e também, claro, depois dos descendentes de italianos que aqui habitavam, especialmente o Brás, a Moca, o Bom Retiro, o Belenzinho, enfim, né, regiões do centro da cidade também. O fim dessa história não é só sobre italianos em São Paulo, é sobre irmandade e também sobre um pedacinho de nós, da capital, lá na terra deles, em Gênova, no Museu de Imigração. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.